Oiê, voltei aqui, gente, com a questão 5, vamos continuar? Então, essa questão ela vai trazer um trecho de um texto do livro O Príncipe de Maquiavel. Lembrando que, embora essa questão ela possa parecer, e é no caso, né, de filosofia, a gente tem que levar em consideração que a gente está tratando aqui do contexto do renascimento cultural e o Maquiavel ele está dentro disso, ok? Então aqui o texto ele vai falar dos interesses dos seres humanos, né? Principalmente aqui quando ele diz o seguinte, ó. Porque dos homens pode-se dizer de uma maneira geral que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, enquanto eles se fazem bem, são inteiramente teus, oferecendo-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então aqui, qual é o comando da questão? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser guiado por seus interesses, né, de acordo com o texto, de modo que as ações são imprevisíveis e inconstantes, né? Então, na realidade, o príncipe, ele está cercado por diversos nobres que estão ao lado dele, lógico, por interesse, ok? Então, faz parte aí desse contexto que a gente está estudando essa questão 5. A resposta correta, então, vai ser a letra C, guiado por seus interesses. Agora, vamos lá para a questãozinha 6. Então, o 6, a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Lembrando que a questão do artesanato vai ocorrer na Baixa Idade Média, com as fábricas de manufatura, as tecelagens, ok? A manufatura em si, para depois a maquinofatura, quando houver a transição aí para a Revolução Industrial. Ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, na Baixa Idade Média, tanto o artesanato como a manufatura. Lembrando que aqui, nas fábricas, o artesão, ele vai participar de todo o processo de produção, o que vai mudar aqui no período da maquinofatura durante a Revolução Industrial. Vamos ver a questão. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que então, o artesanato ali, justamente no período da Baixa Idade Média, né? Nas fábricas de manufaturas, que depois vão ser transformadas aí, né, em corporações de ofícios, guildas, né? E depois as cidades surgem aí. Então, a resposta correta é a letra B, ó. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Com certeza, o artesão ele participava de todo o processo produtivo, desde o recebimento da matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima até o produto final. Ok? Então, letra B. A 7. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico em que são produzidas do que propriamente sobre o medievo. Então, o que está falando? A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, né? A memória ela foi reconstituída várias vezes ao longo da história, lógico, de acordo com o olhar e o interesse dos governantes daquele contexto histórico, ok? Então, a gente tem a Idade Média aí vista como o período da Idade das Trevas, sem cultura, sem educação, que a gente sabe que isso não existe, porque existiu toda uma produção cultural nesse período, né? Então, aqui a gente vai ver várias coisas, ó, por exemplo, aqui a letra A, tá? Ó, a associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich e o Sacro Império Romano Germânico, né? Então, a gente sabe que o Hitler ele vai utilizar como estratégia a busca de uma origem histórica para demonstrar a superioridade e nobreza dos alemães, né? Ele acreditava que o nazismo, o governo dele, era uma continuidade do Sacro Império Romano Germânico, o primeiro Reich, ou Reich, né? Então, a gente vai ter ali um contexto de unificação alemã lá em 1870, com o segundo Reich, né? Que vai se estender até o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? E ele se julgava, então, o terceiro Reich, né? Então, ele tinha que justificar essa superioridade do povo alemão em relação a todas as outras potências mundiais, né? Então, ele queria, dessa forma, reforçar o caráter nacionalista de sua população, ok? Então, nesse sentido, ó,
A letra A ela é a resposta correta, tá? Bom, aqui a letra B, quando fala no Concílio do Vaticano, o que é um concílio? Concílio é uma reunião que a igreja faz lá no Vaticano, né? Para discutir as mudanças que têm que ser feitas de acordo com o tempo, de acordo com o contexto histórico, então não tem a ver, né? Aqui a questão do apartheid, né? Também não tem a ver com essa questão da construção, né? Dessa medievalidade, tá? Aqui Napoleão Bonaparte também não, né? Aqui ele vai comparar Napoleão Bonaparte com o Império do Carlos Magno, o Império Carolíngio, também não tem a ver, né? E aqui seria a distorção da cavalaria medieval por Hollywood, né? Também não tem a ver com a interpretação da questão, ok? Letra A, resposta correta. E aqui, por fim, a questãozinha 8, vamos subir ela aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo deixar ela mais clara aqui. Então, a peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas e cobertas com terra. E assim que essas ficavam cheias, cavavam-se mais. Eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tanto que todos achavam que era o fim do mundo. Então, a gente tem todo o contexto da peste negra, né, que ela vai lá no século XIV, né, já vão ser várias levas, né, lembrando que ela tem origem aí em torno de 2.000 anos passados, né, aqui no século XIV ela retorna da Europa, vinda da Ásia. Então, a gente tem aqui o comando da questão. O testemunho de Agnolo de Turra, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XVI, sugere que, lembrando que essa peste negra, ela vai ter várias, né, levas aí dessa pandemia pela Europa. Inclusive, né, a gente vai ter aqui a última vez que ela se difunde pelo mundo aí forte vai ser em 1800, né? O Brasil, o Rio de Janeiro vai ser atingido e muita gente vai morrer, tá? Então, o que sugere esse relato aqui do Agnolo de Turra, né? A peste negra, ela foi associada aos fins dos tempos, né? E o medievo, ele vai colocar a culpa da disseminação do vírus desses povos dos povos que chegaram por último, né, na região da Europa, como os judeus, por exemplo, né? Que não tinham um território propriamente dito deles, né? Que eles lidavam com o comércio, né? Navegavam em embarcações, trabalhavam em feiras, nas fábricas, né? Nos burgueses. Enfim, a letra A é a resposta correta, ok? A igreja não vai disseminar o saber médico, né? Que seria a letra B. Muito pelo contrário, vocês sabem que a igreja ela orava, né? Era contra muitas vezes esse saber médico. Muitas vezes associava esse saber médico à bruxaria. A impressão causada pelo número de mortes não foi tão forte, claro que foi, né? Que ele está falando, ó, no texto, a interpretação, né? Valas e valas eram abertas e depois em cima escavava outras, né? Aí aqui houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Gente, desde o século XIV, né? Várias levas aí. A peste ela vai dizimar 1/3 da população europeia, né? Então, antes da peste, a gente vai ter um período aí de crescimento demográfico, por causa dos avanços de tecnologias do campo, né? Mais pessoas vão nascer, porque tá todo mundo comendo bem, né? Então, não tem nada a ver isso aí. E aqui, o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Nada a ver, o próprio texto está falando que ele está enterrando. Ok, gente? Então, aí é a segunda parte da correção das questões. Um beijo grande, espero que eu tenha ajudado vocês.